Hoje eu vou te mostrar como que é possível construir uma carteira de ações de longo prazo fazendo trades. Vem comigo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Felipe Dabu, eu sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e hoje a gente vai falar sobre algo que pode parecer contraditório para algumas pessoas. A possibilidade de você construir patrimônio através de uma carteira de ações de longo prazo fazendo trades. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Para algumas pessoas pode parecer estranho tentar combinar trades com investimentos de longo prazo. Existem até algumas brigas entre os acadêmicos e entusiastas do mercado de ações para definir quem está certo e quem está errado. Uns falam que fazer trade não presta, enquanto outros falam que a estratégia buy and hold de longo prazo em ações é que não funciona. Mas vocês já pararam para pensar, e se as duas abordagens estiverem corretas? Eu, pessoalmente, Felipe, acho essa briga uma grande besteira, porque ambas as estratégias, trade e investimento de longo prazo, funcionam e são muito boas. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Enquanto no trade o teu objetivo é ter lucro encontrando bons pontos de entrada e saída nos ativos, se aproveitando das suas oscilações de preço de curto e médio prazo, no investimento de longo prazo, mais especificamente na estratégia de buy and hold, o seu objetivo vai ser pensar nas ações não como números que piscam na tela, mas como negócios, onde você pode se tornar sócio de parte deles e ganhar dinheiro conforme a empresa cresce e prospera ao longo de vários anos. O que eu quero te apresentar nesse vídeo é uma maneira de combinar essas duas coisas. Porque, apesar do nome do canal ser trade de valor e minha paixão seja operar nos mercados, eu tenho a opinião de que todo mundo deveria ter uma carteira de ações pensando a longo prazo, seja com o objetivo de comprar algum bem lá na frente ou principalmente para aposentadoria. Bom, vamos logo entender juntos como é que essa estratégia funciona. Para isso, eu dividi ela em vários passos. O primeiro passo, em primeiro lugar, a gente vai buscar bons ativos para aplicar a estratégia. Esses ativos, eles precisam atender a alguns critérios fundamentalistas e a outros critérios técnicos. Vamos primeiro falar dos critérios fundamentalistas. A empresa deve apresentar lucratividade recorrente e crescente nos últimos 10 anos, olhando para o passado. A empresa também deve ser controlada por acionistas privados e não pelo Estado. E a empresa deve estar num setor perene, que não seja cíclico. Atendendo esses critérios fundamentalistas, a gente entra nos critérios técnicos. A empresa deve estar em tendência de alta, com uma formação de topos e fundos ascendentes. As médias móveis devem estar apontadas para cima. O ativo deve possuir um histórico de respeitar bem as médias móveis como suporte. E o ativo deve ter também uma boa liquidez. Em segundo lugar, depois da gente selecionar o ativo que a gente vai operar, a gente tem que encontrar um sinal de entrada nesse ativo com base em algum setup que a gente conheça bem as estatísticas, índice de acerto e payoff. E a gente também sabe que tem expectativa matemática positiva. Aqui a gente faria o trade normalmente, calculando o tamanho do risco assumido e com base nisso dimensionando corretamente a posição. Alguns exemplos de setups que eu utilizo diariamente, compartilho com vocês aqui no canal nas lives que eu faço, são os setups do Larry Williams de correção para média móvel de 9, então 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, o setup do Dave Landry, inside bar e até rompimento. Em terceiro lugar, e é aqui que entra a diferença de um trade comum que você já faz para essa estratégia, é a saída da operação. Quando a operação bate no alvo técnico, eu geralmente utilizo o alvo fixo de 2 vezes o risco da operação projetado ali para cima. Ao invés de vender todas as ações e embolsar o lucro, presta atenção, eu só vou vender o suficiente para voltar o capital que eu aloquei no começo da operação para o meu bolso. O lucro que eu tive, de fato, vai ficar no formato de ações. Ações essas que eu vou deixar para longo prazo na minha carteira. Por 5, 10, 15, 20 anos, o tempo que for. É só desse jeito que eu fico apto a pegar essas valorizações absurdas que a gente vê em vários papéis com fundamentos. 500%, 1.000, 2.000, 3
10.000%. É aí que você de fato começa a criar um patrimônio relevante, porque são essas valorizações que mudam o teu jogo. Não existe nada melhor do que o tempo para fazer efeito numa carteira de longo prazo com bons ativos. Deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos práticos de como que isso funciona. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tem Equatorial, que atende a todos os critérios fundamentalistas e técnicos que eu apresentei aqui. Então é uma empresa que tem uma lucratividade recorrente e crescente, olhando para os últimos 10 anos. Não só um lucro líquido recorrente e crescente, mas a empresa tem uma receita crescente, um patrimônio líquido crescente, um ativo crescente. Então tem excelentes fundamentos quantitativos. Quanto aos fundamentos qualitativos, a empresa está dentro de um setor perene, um setor não cíclico, que é o setor de energia elétrica, um dos setores mais conservadores que a gente tem na B3. E além disso, a empresa é 100% privada, não tem um dedo sequer de governo. Veja, eu tenho todas as médias móveis apontadas para cima. Historicamente é um papel direcional que respeita muito bem as médias móveis. A gente tem aqui um canal de alta, uma tendência de alta com formação de topos e fundos ascendentes. A gente tem uma boa liquidez. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um setup de entrada que é um rompimento. Veja, eu tenho Equatorial Energia rompendo uma zona de topo, um retângulo em topo, através de uma barra com volume acima da média. Então isso aqui é um rompimento. A minha entrada ficaria logo acima dessa máxima, acabou de ativar o trade nessa semana, por volta de 30,49. O meu stop vai ficar abaixo dessa mínima, então eu tô correndo um risco de quase 9%, e eu vou buscar, portanto, um alvo que justifique eu correr esse risco de 9%, que é no mínimo 2 vezes o meu risco projetado para cima ali em 35,94, quase 18% de lucro. Vamos supor que eu tenho uma carteira de 100 mil reais e eu decido alocar 1/5 dessa carteira, ou seja, 20 mil reais, para fazer esse trade em Equatorial. 20 mil reais dividido por 30,49, que é a minha entrada nessa operação, eu vou estar comprando o equivalente a 655 papéis, certo? Arredondei aí para baixo. 655 papéis a 30,49. Na verdade, o meu capital inicial não vai ser de 20 mil, vai ser de 19.970. E aí vamos supor que essa operação dure várias semanas e acabe atingindo o meu alvo em 35,94. Agora, essas 655 ações valendo 35,94 fazem com que minha posição chegue a valer R$ 23.540. Ou seja, eu estou tendo um lucro bruto de R$ 3.570. O que eu vou fazer aqui? Preste muita atenção. Ao invés de vender as 655 ações, eu vou pegar esse meu lucro, eu vou dividir pelo preço da ação quando ela bate no meu alvo, R$ 35,94. E eu sei que mais ou menos 100 ações são equivalentes ao meu lucro. É como se eu tivesse ganho 100 ações. Eu ganhei de fato R$ 3.569. Mas isso equivale a 100 ações aproximadamente. Ao invés de vender 655 ações, eu vou vender 555 ações. Que no preço do meu alvo faria com que esses aproximadamente 20 mil reais retornassem para o meu caixa e eu fico lá com 100 ações para sempre em Equatorial. Eu vou deixar isso aqui na minha carteira pelo maior tempo possível. Equatorial, historicamente falando, é uma empresa com excelentes retornos. É uma empresa que cresce num ritmo super acelerado. Como vocês viram, tem bons fundamentos. E os 20 mil reais lá do meu caixa, aproximadamente 20 mil reais, eu vou estar entrando em outra operação. Vou continuar fazendo trade. Eu vou continuar performando a atividade do trader. Mas veja que meu lucro, quando eu estou operando bons papéis, fica no formato de ações, na forma de ações, para compor uma carteira de longo prazo. E eu vou fazendo isso ao longo do tempo, e isso vai me gerando um efeito bola de neve, que ao invés de eu estar aportando do meu bolso, tirando dinheiro, digamos, do meu salário, da minha renda, todos os meses para pôr no mercado, eu tô fazendo esse dinheiro através da atividade de trade e eu tô compondo a carteira de longo prazo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar a Raia Drogasil, que é uma empresa excelente que também se enquadra em todos os critérios técnicos e fundamentalistas. É uma empresa que tem lucro líquido recorrente e crescente. Se a gente olhar os últimos 20 anos, aliás, a curva de lucro é linda da Raia Drogasil. A empresa tem ativo crescente, patrimônio líquido crescente, receita líquida crescente. Se a gente olhar, está dentro de um setor
perene, que é o setor de varejo farmacêutico, totalmente diferente do varejo tradicional. Varejo farmacêutico não é um setor cíclico, tá? Porque as pessoas vão sempre precisar de remédios. Não tem um dedo sequer do Estado nessa empresa. Empresa 100% privada, controlada por acionistas privados. E aí eu tenho uma empresa que, se olhar o gráfico semanal, tá com as médias móveis apontadas para cima, historicamente é bem direcional, respeita muito bem as médias móveis quando tá dentro de uma tendência. E olha só que interessante, nos últimos 3 anos, a empresa esteve dentro de uma espécie de consolidação, de retângulo em topo aqui, produzindo agora, no mês de maio de 2023, um rompimento dessa consolidação. Então, digamos novamente que eu tenho uma carteira de 100 mil reais. Eu estou utilizando 100 mil reais como exemplo, mas pode ser qualquer carteira, só para ficar fácil de vocês visualizarem as porcentagens. 1/5 da carteira seria 20%, 20 mil reais. E vamos supor que eu deseje operar o gráfico mensal, essa barra de rompimento, com uma entrada logo acima da máxima, que inclusive acabou de ser ativada no mês de junho, em 29,13. Meu stop fica logo abaixo da mínima, em 24,85. Tô falando de um risco aqui de aproximadamente 14, quase 15%. Então veja, eu vou pegar essa minha carteira e o capital alocado, eu vou dividir por 29,13. Isso me daria aproximadamente 686 ações para operar no ativo, que não fechariam lá os 20 mil, ia ficar muito próximo, R$19.983. Eu vou estar projetando um alvo que é pelo menos 2 vezes o meu risco para cima, lá em 37,65. E vamos supor que nos próximos meses o papel bata lá e, portanto, as minhas 686 ações, que antes valiam R$ 29,13, agora valem R$ 37,65, o que me daria um lucro de aproximadamente R$ 5.840. O que eu vou fazer com esse lucro? Preste atenção de novo. Ao invés de vender as 686 ações embolsando esse lucro na carteira, eu vou pegar esse valor que é meu lucro bruto, eu vou dividir pelo atual preço da ação, 37,65. Quando eu digo atual preço da ação, estou me referindo ao momento onde o papel bate no meu alvo. Isso me daria aproximadamente 155 ações. Ou seja, ao invés de vender 686 ações, eu vou vender menos 155, apenas 531 ações, que no preço do meu alvo seria equivalente a trazer de volta esses 20 mil reais para o meu caixa, para eu aproveitar novas oportunidades de trade. Eu ainda vou estar fazendo trade, mas eu fico com 155 ações de Raia Drogasil para sempre na minha carteira, certo? Uma empresa que tem excelentes fundamentos. Olha o quanto essa empresa já entregou em termos de valorização ao longo dos últimos anos. Como eu disse anteriormente, é só assim que a gente consegue capturar essas movimentações muito grandes de vários anos, várias décadas, que podem chegar a 1.000, 2.000, 5.000%. Chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal, onde eu trago aprendizados para você operar e investir melhor, comenta aqui embaixo também. Um forte abraço. Fui!